Programa Novo Mundo Convida, temporada 2024. Estou aqui sentado na bancada Cenário Novo e tenho a honra realmente de participar e poder entrevistar alguns colegas e mais outros profissionais e diversas autoridades relacionadas ao mundo da dependência química, de outras dependências, de saúde mental. Agora, segunda temporada, depois de estar por trás das câmeras também, continuo organizando, fazendo a produção, tendo o prazer de trabalhar com pessoas extremamente talentosas. Programa Novo Mundo Convida, agora, nova temporada 2024. Espero vocês toda quinta-feira, às 17 horas. Você está assistindo o programa Novo Mundo Convida. Eu sou o Irã Ravache e estou aqui meio que numa estreia num programa que ano passado fizemos várias edições em 2023, de agosto a dezembro, e sempre conduzido de forma magistral por Bianca Pagliarini. E estou tendo a oportunidade hoje e faço a minha estreia ao lado de uma pessoa que eu admiro muito, um profissional muito qualificado, vocês vão conhecer, aqui dentro do programa Novo Mundo Convida, agora na segunda temporada de 2024, iniciando no mês de março, você está nos assistindo. Seja bem-vindo, Douglas. Eu estou com o psicólogo clínico Douglas Lima aqui com a gente no programa. É uma honra tê-lo. A honra maior é a minha de participar do programa, dessa reestreia, dessa nova temporada. Que bom, um prazer gigantesco receber muito Ravache. Porque vocês não sabem, ele vai contar um pouquinho da vida dele. Eu venho ligando para Douglas é meu professor. Fiz uma especialização e eu tinha os meus professores e eu tinha um telefone do Batman, né? Era a linha vermelha. A linha vermelha. Dava um problema na aula, eu falei, Douglas, por favor. Mas eu gostaria que Douglas, por favor, para quem está nos assistindo, Douglas, psicólogo clínico, 2, 3 especializações, fera na dependência química, em dependências, em saúde mental, se especializando bastante no campo que diz a respeito de filhos, mulheres, violência, inclusive está fazendo um mestrado agora sobre o tema. Conta um pouquinho pra gente, Douglas. Obrigado novamente pelo convite. Você, né, pessoa queridíssima. O Francisco também é uma pessoa queridíssima. Né, é um prazer fazer parte, né, dessa nova temporada do programa da Novo Mundo. Curiosamente, né, nós estávamos conversando anteriormente, né, e me veio essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência e da minha trajetória, né, ao longo dos anos, desde a minha formação, de como eu entrei, como é que eu ingressei dentro da área da dependência química, que curiosamente... Detalhe, é maravilhoso. Eu falei que eu ia dar esse enunciado. Douglas, o que tem a ver? Explica pra gente. Dependência química, psicologia, saúde mental e reunião de condomínio. Exatamente. Explica, porque às vezes as pessoas falam assim, nasceu para trabalhar com isso, mas não foi bem esse caminho. Explica, Douglas. Exatamente. É inusitado isso. Eu me formei em 2006. 2006, estudei aqui em São Paulo, capital, e a vida me levou lá para Campinas. Em 2008, eu comecei um estágio profissional na Unicamp, na enfermaria de psiquiatria da Unicamp. Tive a oportunidade de estudar com grandes nomes da psiquiatria, de figuras... É um celeiro, exatamente, de figuras que eu tive na minha formação, a oportunidade de ler os livros, porque eram pessoas, e são pessoas de referência na área de saúde mental. Dr. Paulo Dalgala Rondo, Renata Azevedo, o Dr. Neuri,
Botega, né, que são grandes especialistas. E quando você estudou, já sabia que Campinas era um polo de recuperação, desde a década de 90, né? Exatamente. Então eu tive a oportunidade de estar com essas figuras dentro de um grande centro, né, de tratamento e principalmente pesquisa, né, e de frequentar as reuniões, exatamente, as reuniões clínicas e as discussões de equipe dentro da enfermaria. Então, assim, foi uma grande experiência. Mas você não sabia que ia ir para essa área. As discussões eram puramente... É claro que nós tínhamos pacientes dependentes químicos dentro da enfermaria, porque, né, concentravam todas as internações de psiquiatria do hospital que eram acessadas pelo pronto-socorro. Então, assim... O dispensário não tinha acontecido. Ainda não tinha... Vamos ver o que é que ele vai falar. Não tinha sido plantada a sementinha. Então, o meu estágio ele era diário, nos períodos da manhã, e um determinado dia eu cheguei e havia uma convocação no meu prédio para uma reunião de condomínio. E aí, surreal, naquele dia específico, eu tinha a tarde livre. E aí eu compareci. Eu era inquilino, mas em teoria não tinha obrigação. Então eu compareci e a síndica, ela estava sendo questionada por algumas questões. E aí, no meio da reunião, ela comentava, né, insistentemente dos adolescentes dela da APOT. E ela repetia insistentemente APOT. E aí eu praticamente fechei os ouvidos. Foi dormir, tudo. aquela palavra. Eu fechei os ouvidos. O que é APOT, né? Que estava sendo falado, né, da discussão do condomínio. E eu fiquei só martelando aquele assunto APOT. E aí nós, na época, 2008, nós estávamos ainda engatinhando na questão da internet. Nós não tínhamos tanta essa facilidade que nós temos hoje de você pegar o celular, sim, em segundos você ter aquela coisa irritante. Você está conversando, Douglas Lima, peraí. Exatamente. Já sei quem é você. Não, exatamente. Não tinha essa onda, não tinha, né? Nós não tínhamos toda essa facilidade. Então eu peguei o meu computador gigantesco, aquela tela gigantesca, e aí eu digitei e apareceu um monte de coisa, né? E aí eu fui, surgiu um monte de coisa lá e de repente me vem a instituição, a APOT, Associação Promocional. Agora ele vai revelar onde que ele foi parar. Exatamente, Associação Promocional Oração e Trabalho, que a instituição Padre Haroldo, que é uma referência no tratamento aí veio, de dependência química. Exatamente. Você nessa época, quando fez a pesquisa, você falou assim, poxa, mas eu já conheço ou não? Não conhecia. Não conhecia. Turma de Campinas, pessoal, referência da APOT desde a década de 80. Olha só, até hoje tem reunião de condomínio, a APOT aparece, né, Douglas? Aparece, a APOT aparece. E forma profissionais qualificados. Exatamente. Então, como eu estava trilhando ainda o início, enfim, da minha jornada profissional, então, eu tinha conhecimento ainda dessa área, porque quando eu me formei, eu não tinha ideia nenhuma ou intenção inicial de trabalhar em determinada área tão específica. Muito menos dependência química. Dependência química, exatamente. Então, como eu comecei a trabalhar especificamente nessa área de saúde mental, mas ainda era uma coisa muito genérica, assim, e não tão definida. Então, eu comecei a engatinhar, mas pendendo muito mais para essa área de saúde mental, e de repente me vem essa oportunidade. Então, ali eu comecei a pesquisar o que era o trabalho e conhecer, de fato, quem era a figura do Padre Haroldo. E o que envolvia o Padre Haroldo. Exatamente. Toda a obra, né, que ele não tinha somente a obra da oração, trabalho, enfim, todo o trabalho a fazendo do Senhor Jesus, enfim. E aí, o que aconteceu seguidamente, né? Isso é uma pergunta importante. Foi, inclusive, uma coisa é você conhecer e ficar sabendo que existe. Outra coisa é começar a paixão, né? Exato. Começar a curiosidade. Exato. Conta pra gente, Douglas, como é que foi
essa mudança dentro de você, no seu coração, você estudante, recém-formado, abrindo o mundo? Porque muitas pessoas acreditam que ou é porque teve um caso na família, né? E aí agora eu fui estudar e continuei trabalhando. Por exemplo, no meu caso, eu sou um adicto em recuperação há muito tempo e por conta da minha doença eu passei a estudar. Aqui meu professor do lado aqui que não nega, né? Ou você tem uma vocação já de berço, né? Filhos. Mas no teu caso, você foi para uma reunião de condomínio. Exato. E, curiosamente, apresentou-se para Douglas, recém-formado, um novo mundo. Mas quando é que dá a passagem, Douglas? Da curiosidade para mercado de trabalho profundar. Conta pra gente como é que isso nasce no profissional de saúde mental. Sim, exatamente. Porque muito mais fácil trabalhar com empresa, né? RH, porque escudeiro, né? Sim. Cavaleiro medieval. Sim. Conta pra gente. Não, mas independente de qual caminho eu tomasse na minha formação, uma certeza que eu tinha que empresa não ia... Tá. Eu trabalhei antes da psicologia, eu trabalhei muito em empresa, tava fugindo. Então, assim, uma certeza que eu tinha que empresa, né, não ia ser. Mas O que foi que chamou? aí, depois de meu coração, toda essa estrutura, né, de trabalho, eu entrei em contato com ela, né, e eu já trabalhava no consultório, eu fazia esse estágio, eu tinha no consultório. Naquela época, o nosso networking era no boca a boca. Sim. Então eu tinha no meu consultório, um conjunto do lado, um pediatra, e nós tínhamos parceria com esse pediatra. Nós atendíamos no conjunto com outros psicólogos, então essa parceria gerava com o nosso networking, muitos encaminhamentos, óbvio na maioria, né, pediatra, crianças e alguns adolescentes, né? Então o meu trabalho inicial era com esse público. Então, o meu público, criança e adolescente, os adolescentes dela da POT, então, o que se fala hoje, né? Gerou match. Eu cheguei para ela e falei, né? Falei para ela que eu trabalhava com esse público, né? E qual a chance, né, de ter uma oportunidade, porque ela era diretora da instituição. Mas você vai contar quem é que atendeu e recebeu Douglas. A nossa querida Laura Fracasso. Laura Fracasso, que nos assiste também, acompanha o programa. Laura Fracasso é a minha madrinha, posso dizer assim, com propriedade, na área da dependência química. Foi a pessoa que me é muito generosa, né? Sem sombra de dúvida. Temos vários casos de apadrinhamento de profissionais, né? Laura é uma que já faz isso acordando. E vários outros colegas nossos fazem isso. Eu já fui apadrinhado por vários, né? Nós temos uma pessoa em comum que cuida muito da gente, se preocupa, né? Maria Fátima e vários outros. A gente vai falar deles todos. Mas Laura foi especial, a entrada através de Laura, né? Exatamente. E o Padre Haroldo também. Exatamente. Tinha um romance dentro do Douglas, recém-formado. Que mundo é esse? Exatamente, porque eu tinha todo um ambiente técnico dentro da Unicamp que já existia. Exatamente, tinha. Eu tive com a Laura, mas eu tive muito além da questão técnica, todo um fator de acolhimento, porque ela abraça, né, de uma forma carinhosa o profissional, e é aquela coisa que é o talento dela. Eu trago na minha formação, por isso que a gente brinca muito dessa questão de ter o telefone, eu trago isso para minha abordagem, tanto com paciente, quanto com profissionais e alunos, porque a gente não guarda para nós conhecimento. A gente não guarda, a gente não fecha a porta para as oportunidades, porque hoje eu estou aqui neste programa, por exemplo, por conta das oportunidades que, por exemplo, eu tive, tá? Porque eu tenho uma trajetória dentro da minha trajetória, eu tenho uma trajetória na minha profissão que foi possível por todas as portas que eu tive
e por todo o acolhimento que eu tive. Você repete isso. Todos os mestres que eu tive. Está dizendo que você repete isso. Eu busco repetir para todas as pessoas e para todas as oportunidades que eu tenho. É fundamental isso, porque eu sou uma pessoa que já estou um tempo trabalhando e eu tenho um lema. Eu não posso reter informação e orientação. A informação e orientação ela precisa andar, ela precisa passar. E eu percebo isso em alguns profissionais colegas com maior intensidade e outros com menor intensidade. Laura foi uma dádiva, né? Com certeza. A sua colega de condomínio também, né? Que abriu uma janela, mas Laura recebe, a Pote recebe, com todas as questões que cada um pensa a respeito de qualquer instituição, mecanismo, metodologia. Você, no início da sua trajetória, até para a gente avançar com os temas, duvidou em algum momento? Ou foi algo assim que nem um mar vermelho abrindo, um oceano, como foi? Expandiu a minha mente de uma forma fantástica, né? Porque quando ela me deu a oportunidade, de cursar a minha primeira especialização, então nós tínhamos a cada 15 dias, não me lembro, a cada 15 dias as aulas, então eu vinha para São Paulo, morava em Campinas, né? Vinha para São Paulo, pernoitava aqui, porque as aulas eram sexta e sábado o dia inteiro. E neste curso eu tive a oportunidade, né, de ter aula com muitos professores e a gente, infelizmente, comete esse pecado de não dar o nome de todos, porque é uma infinidade. Mas as figuras das pessoas que eu tenho a oportunidade de ter parceria até hoje, né, figuras importantes, Dr. Cláudio Jerônimo, doutora Ana Cecília Marques, Fátima Padini, naturalmente, Dr. Ronaldo Laranjeira, Dr. Hammer Palhares, né? Laura. E, olha, a gente pode ficar aqui a tarde toda falando o número de pessoas que a gente tem como referência, que a gente trabalha hoje junto, parceiros, casos clínicos, trabalha às vezes na mesma instituição e também viram colegas pares, colaboradores. Exato. Né? Isso é muito bonito, porque é uma profissão que está começando do ponto de vista da patologia versus especialistas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, trajetória, qualificação, como cuidar, vamos falar um pouquinho sobre todo o universo da dependência química. O programa Novo Mundo Convida, daqui a pouco a gente está de volta com vocês. Essa questão de atender o público feminino, preciso internar minha filha. Eu recebia ligações e conversava com o Nonô sobre isso. Nonô, a gente precisa abrir um leito, precisamos construir. E a equipe, como que vai entender isso? Como que vai enxergar? Porque são anos trabalhando apenas com os homens, com os rapazes. E agora vamos ter que abrir um espaço para as meninas. Como fazer isso? Óbvio que com reuniões e buscando profissionais que estejam interessados nesse assunto, porque o cuidado tem que ser grande. A chegada do público feminino no nosso espaço foi ótima, a aceitação foi ótima. Com certeza nós achávamos que haveria uma resistência, que haveria um embate, mas não aconteceu. Muito pelo contrário. Nós trabalhamos nessa parte não pensando numa clínica mista, num centro terapêutico misto, mas sim unissex. Importante a gente comentar que nossa metodologia ela não mudou com a chegada do público feminino. Só aperfeiçoamos, melhoramos e temos uma abrangência. Então, seja ir a academias, ao cinema, ao shopping, eles se reúnem com acompanhamento terapêutico, com profissionais participando dessas atividades. As atividades físicas fazem em conjunto, de forma integrativa. Então, só melhorou o ambiente. O ambiente ele tem que estar propício à recuperação. E essa interação ela foi muito bacana e vem sendo muito produtiva dia a dia aqui no Centro Terapêutico.
Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Estamos de volta com o programa Novo Mundo Convida e hoje com o nosso convidado, o psicólogo clínico Douglas Lima. Douglas é meu professor. E Douglas teve um papel importante porque eu ainda preciso melhorar muito como aluno. Ele tinha muita paciência. E no bloco anterior falávamos sobre caminhar com a informação, caminhar com cuidado e formar novos profissionais. Queria um comentário seu, uma colocação a respeito de como que está hoje para a gente, medicina, tem um cardiologista, estuda bastante tempo. Engenharia, tem engenheiro, estuda bastante tempo. Como é que está hoje dentro do universo da dependência química, o transtorno, a patologia, políticas públicas? Como que está no teu olhar, que está dentro de uma faculdade, conversa com outros professores, estuda, faz... Como que está o caminho do profissional? Ele quer estudar? Ele quer conhecimento? Ou isso ainda está com uma casta muito específica? Tem que ampliar muito. Temos problemas governamentais que impedem isso. Queria que você fizesse um comentário pessoal ou que você escuta na roda com os seus colegas. Como é que está hoje o cenário de qualificação para o profissional que não teve a oportunidade que você teve numa reunião de condomínio, como disse, e hoje eu quero iniciar quero me formar para ser um profissional de dependência química? Na verdade, o comentário importante, da parte do profissional, não existe somente essa oportunidade do querer, tá? Que ele precisa. Tá? Não é só uma coisa de um desejo, não. Tem uma suadeirazinha. Não, exatamente. Ou o mercado também está precisando deste profissional? Precisa do profissional técnico, do profissional especialista, porque a gente não trata somente por boa vontade. Eu acho que o que eu aprendi na faculdade serve. A gente não pode se basear somente no achismo. A gente pode ter boas intenções... Para começar. Exatamente, para começar. Tá? Isso pode ter boa vontade, boas intenções, isso pode ser a força motriz. Mas a gente precisa ter o conhecimento técnico, porque você precisa saber do que você está tratando, cuidando. Porque quando qualquer outro tipo de transtorno, você tem que ter protocolos
claros, são diversos. Específicos, né? Exatamente. Então, é fundamental que o profissional ele saiba aonde encontrar, por exemplo, e básico, estudos científicos para basear a prática dele em evidências. O que ele vai oferecer para o cliente. Exatamente. Você está me falando porque eu preciso me internar, que eu preciso tomar esse remédio, que eu preciso fazer esse caminho, baseado em quê? Exatamente. Certa vez, nós organizamos um curso de formação para um serviço de saúde aqui em São Paulo, porque era um serviço que recebia somente, até um determinado período, somente pacientes de saúde mental, com transtornos, né, de saúde mental. Importante. E nós quem? Este é professor da sociedade, associação de tanta faculdade que ele dá aula. Tudo não é mentira. É tanto lugar que ele dá curso que ele... A SPTM, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Isso. Então, eles tinham na época, aqui em São Paulo, um braço para a educação que hoje já tem a Faculdade Paulista de Ciências da Saúde. E vocês fizeram um curso? Nós fizemos um curso, nós tínhamos em curso de formação. Curso de formação e curso de especialização, a diferença é que você tem curso regulado e não regulado pelo MEC. Curso regulado pelo MEC são os cursos de especialização, que são os cursos para quem tem curso superior. Para quem não tem curso superior, você faz um curso curto. Isso chamam de cursos técnicos. Cursos técnicos, curso para quem não tem formação superior. Então nós fizemos um curso curto que ele abrangia para um serviço de saúde todas as pessoas desse serviço, para que eles conhecessem a dependência química, porque aquele serviço de saúde passou, a partir de um convênio com o governo do estado, a receber pacientes dependentes químicos. Então, qual era a demanda desse serviço? Eles começaram a receber e a equipe, de uma forma geral, começou a ter muita dificuldade, porque basicamente, quem não conhece, está sujeito, né? E muitas vezes sem intenção, a tratar pelo senso comum. Então, é aquilo que infelizmente a gente sabe que existe, que é o estigma de entender que o paciente, ele não quer, é um safado, é um bêbado, é um cachaceiro. É uma questão moral. Então a gente sabe que infelizmente ainda existe esse estigma. Esse é porque tem dinheiro, esse é porque não tem dinheiro. Exatamente. Isso. Eu vou apimentar essa sua colocação agora, se prepara. Quando eu comecei, eu era um conselheiro, né? Não fui para reunião de condomínio na faculdade, como o seu caso. Eu fui para reunião de condomínio do tipo, ou você vai se tratar ou não. E aí eu fui convidado, fui conselheiro, foi há muitos anos. Que existe muito, o menos doido cuidando do mais doido. Então a frase que rola, que na verdade é, aquele que está um pouco melhor vai cuidar daquele que está um pouco pior. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente lida com vidas. Eu estou apimentando assim, nossa conversa, o que eu queria um professor falasse para nós que estão assistindo, todos que estão assistindo, como que é isso hoje no mercado? Então, não é delicado isso? É delicado e é arriscado. É arriscado, porque se você não tem base, se você não tem evidência científica, você pode incorrer em risco, inclusive risco de morte do paciente. Se você não consegue ter a sacada, o feeling, e assim, até para nós é extremamente complicado. Você precisa ter, né, todo um conhecimento técnico e o amparo, muitas vezes, de colegas baseado na supervisão para você ter essa compreensão, porque a gente precisa construir essa capacidade, né, do raciocínio clínico. E no raciocínio clínico, ele demanda toda essa base, estudo, supervisão, psicoterapia, né? Então, tem toda uma construção. Então, é por isso que... É recente isso?
essa leitura que você está falando agora para a gente aqui, Douglas, queria que você falasse para todo mundo que está assistindo, é algo recente, porque parece que a dependência química já está sendo tratada há 100 anos, né? E não é, né? É algo muito recente. Como que é lidar com preconceito das pessoas que são necessárias a um tratamento, mas não são acadêmicas, as acadêmicas fundamentais para não corrermos riscos? Como é que está essa mistura hoje, Douglas? Como é que está esse aconchego, né, da turma não acadêmica com a acadêmica? Porque eu me formei, eu sou da época, se vocês não sabem, que para quem usava remédio tinha problema, era nóia, quem não usava remédio era puro. Tinham vários preconceitos, até a hora que eu acordei, né? Fazer faculdade, acordei e a cabeça melhorou. Mas ainda existe muito, Douglas. Bastante. Comenta a sua impressão. Infelizmente existe. E o quanto, quanto que é perigoso isso? A gente ainda enfrenta muito daquela questão, né, de hoje, né, eu trabalho, né, tem tanto, né, à frente, consultório, ensino, pesquisa, clínica, então a gente ainda enfrenta aquela coisa, né, tipo, eu estive na recepção e eu encontrei uma pessoa que é conhecida de conhecido meu, porque tem toda essa questão que envolve o paciente, a família, mas para o profissional, né, é importante que fique claro, qualquer falha dentro de um processo que incorra em qualquer gravidade, o profissional ele tem responsabilidade e ele pode responder, inclusive civil ou criminalmente, se houver imperícia, né, na atuação dele, né? A gente recebe É grave. a gente recebe mensalmente o jornal do Conselho e o Conselho Federal, e você vê lá uma série de manifestações, né, da parte do Conselho de Ética, de várias medidas, inúmeras, enfim, vários tipos de sanções. Bom, vocês estão escutando aqui meu colega psicólogo clínico Douglas Lima falar, e vocês não fazem ideia do que tem por trás disso tudo. Porque revisa texto, escreve, pesquisa, vai atender daqui a pouco, né? Dá aula. Não é uma coisa assim, cai do céu, senta na minha frente no consultório. Tem bastante coisa por trás, não só de uma formação de um profissional qualificado, mas de alguém apaixonado pelo que faz. E é disso que a gente vai conversar no próximo bloco, a figura que despertou dentro do profissional, dentro desse segmento. Acompanhe a gente, o programa Novo Mundo Convida, volta daqui a pouco. O que a gente tem que relevar nesse assunto é a ponderação de interesses. O que é importante, o que não é, a saúde, a vida, ou a liberdade de fazer o que eu quiser. Lembrando que a minha liberdade termina onde o outro começa. O Brasil, né, está preparado como sociedade para liberar a droga? A gente tem estrutura de saúde pública, principalmente, porque a droga é uma questão de saúde pública. Os profissionais que trabalham na área, a gente que milita o tempo todo no tratamento do dependente químico, é lógico que a nossa posição é contrária à liberação das drogas, porque a gente vê o estrago que a droga faz na família, na sociedade e no indivíduo. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração em relação à liberação das drogas, que são substâncias com potencial de dependência muito grande. Então a gente tem que pensar no tratamento também. E hoje no Brasil a gente não tem estrutura psiquiátrica, de hospitais, de leitos, para atender uma demanda grande, como seria se a droga tivesse liberada. Então eu vejo com muita restrição esse tema, por estar atuando na área há muito tempo, por ver os malefícios que a droga traz
para a sociedade, para a família, principalmente para o usuário. E nós temos que pensar que ao liberar qualquer tipo de substância, a gente tem que oferecer uma estrutura para isso. E o país não tem hoje. Malemar a gente consegue tratar dos nossos usuários de drogas que estão aí. A gente não consegue se libertar da Cracolândia no estado de São Paulo, por exemplo. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demir Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Programa Novo Mundo Convida volta agora, mais um bloco, conversando com o nosso convidado, entrevistado desse episódio, o psicólogo clínico Douglas Lima. Temos agora diversas opções de negócios relacionados ou correlacionados. Desde uma família que, por conta de um parente, quer abrir um negócio, como também uma pessoa que passa uma vida inteira sendo aquele profissional de referência, de identificação, como os conselheiros, como os terapeutas holísticos e outros tantos de gestores. E estávamos aqui conversando como é difícil a trajetória. Para você, Douglas, você imaginava lá no começo, na reunião de condomínio, que você ia ter que mergulhar tanto nessa área, tanto em dependência química, para começar a entender, e olha que a gente ainda tem muita coisa para compreender. Você ficou surpreso que esse braço enorme dentro da saúde mental, em específico as dependências, mais afunilado a uso de substâncias psicoativas, você sabia que você ia ter que mergulhar tanto? Quantas horas à noite estudando, lendo? Eu não tinha, na verdade, ideia de onde chegaria. Aliás, ainda continua sem, né? Exatamente, não sei aonde vou chegar. Mas, para mim, na verdade, ao longo de toda essa trajetória, nunca foi um problema ter que abrir mão de algo, de alguma coisa, como eu tenho, naturalmente, vida social, mas nunca foi um problema abrir mão de alguma coisa por conta de curso, por conta de... Eu estou terminando uma especialização em psicologia jurídica. Tive uma reunião com a coordenadora no sábado. Minutos antes da entrevista, e o celular tocando, é paciente pedindo ajuda, é documento de política pública, de projeto, revisão. No mestrado eu tenho o grande prazer de ter o Dr. Cláudio Jerônimo, né, como orientador, o Dr. Ronaldo Laranjeira, a Fátima. Aí fica fácil um pouco. A doutora Helena Sakiyama, que a Helena é uma santa. Uma mulher com paciência, hein? Uma paciência oriental fenomenal. Ensina, né? Quer matar todo mundo, mas tem uma paciência. Tadinho, ano passado ela pediu para eu fazer a proficiência em espanhol, e aí quando eu fui fazer a matrícula no mestrado, a secretária me falou só em inglês. Nossa, ela ficou arrasada. Não, são pessoas carinhosas, porque
estão formando outros profissionais que vão dar seguimento. E não é só... Parece que assim, usou droga, vai internar. Tá com problema, vem para o consultório, eu vou cuidar. Não, tem toda uma coisa por trás, né, Douglas? Exato. Quando é que isso surgiu? Na verdade, eu acho que todos, né, lançaram e eu aproveitei. Né? Eu acho que se a gente falar de sorte, né, eu tive sorte de estar, ou não sei se estar no lugar certo, na hora certa, mas é um trabalho conjunto de profissionais e profissionais de referência na área de dependência química e não é um trabalho sozinho. Não é, nunca foi, não vai ser. Então é um trabalho, né, agregador, tá? Porque é fundamental tanto em qualquer área, né? Clínica, pesquisa, ensino. Então é fundamental nós... Caso clínico, caso clínico. O pessoal acha que é patotinha, mas não é. Não é. Não é. Isso é um grupo de profissionais extremamente sérios que se reúnem, ou vão fazer um artigo, ou vão fazer um... Não é? Exato. Tem essa de... é a turma lá da Maria Fátima, a turma do Ronaldo, do pessoal da BEAD, a turma da USP. Não, são pessoas que não dá tempo nem de pensar no outro. Na outra instituição. Se for patotinha, busque entrar na patotinha. Faça Certo, né? Patotinha certo. Faça parte da patotinha. Porque esse é o grande diferencial. Porque quando você vai num congresso, em São Paulo, em Campinas, no Nordeste, é incrível, você vai encontrar praticamente as mesmas caras, tá? Porque são as pessoas que estão inseridas no meio. No contexto. No contexto. Não importa, você pode estar em qualquer lugar. Faça chuva, faça sol, frio, não importa, tá? Então são as pessoas que constroem o tratamento... Exatamente, são as pessoas que são as referências na abordagem da dependência química. Falaram-se aqui de Ronaldo, Dr. Ronaldo Laranjeira, Laura Fracasso, psicóloga, Maria Fátima Padim, doutora, psicóloga também. Se você olha, e outros tantos que, como você disse, eu não vou aqui citar, mas que esses citamos, vai encontrar em palestra, né? Vai encontrar em livro, vai encontrar em evento. É o pessoal que trata, estuda, pesquisa, está na frente. Não é legal isso? Muito. É gostoso, né? É muito bom fazer parte, tá? E é muito importante construir, tá? Construir em conjunto, né? Porque você coloca o seu nome, você constrói, né? Faz parte de todo o contexto. Francisco agora, da Clínica Nesanendo, já tem, né, alguns anos aí de contato com ele, ter a oportunidade, né, de encontrá-lo pessoalmente. Gostoso isso. Exatamente, essa troca, essa oportunidade, né, de discutir. Sentado aqui fazendo o programa. Exato. Não, mas é o programa Novo Mundo da Empresa. Ok, o dono da empresa não está nem aqui hoje. Em função disso, eu queria te fazer uma pergunta, Douglas. Como está sendo para você o cenário para o profissional Douglas Lima, psicólogo que estuda? O que você está vendo de preocupação que possa alertar quem está nos assistindo no programa? Olha, a grande preocupação, né, que vem sendo cada vez mais crescente é o discurso ainda pró descriminalização, legalização, né? Então vem sendo todo esse discurso pró, né? Então perigoso. Quando a gente é extremamente perigoso, né? Quando a gente atende adolescente, muitas vezes o usuário da maconha, eles já chegam com um discurso pronto. É um mal menor, não tem problema. Exatamente. Onde está esse perigo, Douglas? Você que lê muito. Naturalmente, né, pelo próprio fator idade e maturidade, né, é uma baixa percepção de risco. Quando chega o adulto, também uma baixa percepção de risco, e sempre muito com esse forte apelo do deixa disso, não vai ter problema. Sempre também com esse discurso da erva natural,
Problema menor. problema menor. Então, sempre essa minimização de risco. Ah, é verdade. E aquele comparativo, né? Sempre com aquele comparativo da, assim, não tem tanto problema a maconha, mas veja só o crack, né? Então, o crack é pior. Naturalmente, o crack é pior, né? Mas as pessoas, elas não compreendem o risco no longo prazo com o uso em si da maconha, né? Em relação a aspectos relacionados ao humor e os riscos de um surto psicótico. Essa questão a respeito da descriminalização, o discurso não alinhado, isso te preocupa? Preocupa. O Dr. Ronaldo recentemente esteve, né, numa discussão pública lá na Câmara dos Deputados, né, e ele... Eu acompanhei aquele discurso. Publicamente, né, ele é totalmente contra que essa discussão esteja no STF, porque ela não é uma discussão que deva ser, né, encampada pelos ministros do STF. Aliás, então o juiz precisa de uma avaliação mais técnica, científica, é ele que fala ou ele contrata, ou chama, que esse aqui vai ser um perito? Me conta exatamente onde você está vivendo isso com a perícia psicológica que dá embasamento a um julgamento de um tribunal, a uma condenação, uma questão política pública, de um orçamento. Por que o perito é fundamental? O perito, naturalmente, né, falando, né, bem, de uma forma bem breve, né, o perito, ele funciona como os olhos do juiz. É o operador do direito, né, então todos os operadores do direito, né, o juiz, promotores, advogados, eles não têm propriedade para julgar aquilo que não está dentro da competência deles. Por exemplo, questões na área da psicologia. Então, se a pessoa, né, ela tem uma condição que aquilo pode ter influenciado no cometimento, por exemplo, de um crime, né, então o juiz ele vai julgar, né, dentro do âmbito do direito. Agora, se aquilo tem alguma influência na área da psicologia, naturalmente ele encaminha para uma perícia e é o psicólogo jurídico quem vai elaborar todo um laudo baseado na avaliação dele, né? Então, o psicólogo jurídico entra neste âmbito. Então, essa basicamente a função do psicólogo jurídico. E é claro que dentro do país continental como o Brasil, todos os tribunais têm um psicólogo jurídico. Deveriam ter. Deveriam ter. Você não é a nossa realidade. Não é a realidade. É a nossa realidade. Dentro dessa realidade, uma outra pergunta sobre o cenário atual. Além da conversa distoante, né? Um grupo fala uma coisa, outro grupo fala outra, e nunca se chega a um consenso de ajudar o vulnerável, seja de quem for. Qual é outra área da dependência química que te chama atenção, que você gostaria de comentar, falar, assim, atenção, isso aqui me deixa muito preocupado também. Sobre, por exemplo, qualificação dos profissionais, isso é algo que te preocupa sempre ou já melhorou? Lá em 2006, quando eu me formei, em 2008, quando eu tive, né, meus primeiros contatos lá no Padre Arunto, enfim, o nosso networking era no boca a boca. Na época, nós montávamos uma arte, levávamos numa gráfica e saíamos com aquele calhamaço de cartão. Íamos distribuindo. Hoje você faz um Reels e Exatamente, né? Então facilitou bastante. Facilitou bastante. Mas Tati, dentro de uma escala para o pesquisador, estamos falando o quê? De 10 foi para 15 ou pulou já para 50%? Não, pulou para 50%. Que legal, para 50%, né? Porque rapidamente, antes nós tínhamos que ir na faculdade, requisitar a cópia de um artigo, voltar, né? A faculdade naturalmente dava um prazo, voltar e pegar a cópia. Eu, né, algumas lembranças assim pregressas, isso denuncia muito nossa idade. O professor na aula, né, o texto para a próxima aula vai estar na Xerox,
pasta tal, nome do professor tal. Procure minha pasta lá. Você descia, pegava uma baita de uma fila, né? E você saía com um calhamaço de xerox, né? Por conta de propriedade intelectual, você não podia tirar cópia do livro inteiro e tal. Então isso antigamente. Hoje você, né? Você tem um PDF, você nem o e-book, você nem imprime. Isso facilitou muito. Facilitou bastante. Então assim, é uma coisa que é muito necessária, né? E é fundamental. E aí eu retomo de novo essa questão da Clínica Novo Mundo, que é fundamental, e a confiança nela é por todo o aparato técnico, profissional e todo o aparato técnico e de todos os protocolos, e que gera confiança no trabalho da clínica. Não, você não faz ideia como eu fiquei feliz quando você aceitou o convite. É um profissional dedicado, é uma pessoa que gosta do que faz, que vem antes desse profissional, e eu acredito que é disso que nós precisamos no mercado, porque a gente trabalha com uma patologia que machuca muito a funcionária, machuca muito os familiares, os envolvidos todos. E você é um apaixonado, Douglas, por muitas coisas que você faz. E suas últimas considerações, Douglas, por favor. Eu agradeço imensamente o convite, né? Acho que é sempre uma oportunidade de nós falarmos, né, para os profissionais. Então conheçam, busquem informação, se formem. Para as famílias é importante também conhecer, entender, buscarem ajuda. Quanto mais tempo isso é importante, nós fizemos uma pesquisa que da pesquisa gerou o meu primeiro artigo. A partir do momento que a família descobre, geralmente nós temos aí uma média de um ano e meio, já da manifestação aí do problema. Então, o quanto antes as famílias descobrirem e buscarem ajuda, e buscar ajuda não necessariamente é internação. A internação, é óbvio, é uma etapa do tratamento, mas ela não é o tratamento. Quando é descoberto e a família buscar tratamento, é sempre melhor, porque é eficaz, né? Então não deixe as coisas, não entendam que é somente uma fase que por si só vai passar. Então é uma coisa que tem que ser feita uma intervenção rápida, eficaz e baseada em evidência, com técnica e de forma eficaz. Quanto mais rápido, mais eficaz é o encaminhamento da demanda. E é uma honra ter você, Douglas, assim, um profissional extremamente qualificado. Eu ficaria aqui horas falando muito mais. Programa Novo Mundo convida para você. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnaldo Rabil, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva.
Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.